Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé e vamos abrir em Êxodo capítulo 12. Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco aí em Santa Maria do Herval, o irmão Carlos, a irmã Veridiane, também o irmão Ismaí, a irmã Rose, em Capão da Porteira, a irmã Jaqueline, o irmão Giovanni, a irmã Mariana. Que Deus assim abençoe vocês aí, que estão aí conectados conosco nesta noite. Essa semana temos culto sexta-feira de Santa Ceia na Florescente, ali em Viamão. Os irmãos ali já estão convidados para estar conosco. A sexta-feira é 5h30 da tarde, né? E também sábado, culto de Santa Ceia em Santa Maria. E domingo, 9h da manhã, temos o culto em Lajeado, ali no ginásio, com a família do irmão Leandro e os irmãos ali. Nós estamos vindo direto já de Santa Maria para o culto em Lajeado, né? Êxodo 12, verso 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos, todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, que não havia casa em que não houvesse um morto. Bondoso Deus, ajuda-nos nesta noite, nos dê graça em falar um pouquinho do Senhor, da sua palavra e do seu amor. Pedimos a tua bênção e que abençoe os nossos irmãos através da internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Deus assim abençoe a cada um. A morte da última igreja. Temos 7 igrejas que Deus escolheu no Apocalipse, o qual o irmão Branham intitulou as 7 eras da igreja. Houve 7 períodos. Aquelas 7 igrejas tinham característica do que seria as eras, do que seria o tempo que Deus ia tratar com o seu povo. Nós temos a igreja de Éfeso, que é a era de Éfeso, né? Em cada igreja representou uma era. Éfeso é desejo. Depois nós temos Esmirna, que é amargura. Depois temos Pérgamo, que foi aonde a igreja casou com o Estado. Em 325, onde a doutrina foi mudada, batismo. E onde começou a ver, já tinha o declínio, a igreja já estava realmente saindo fora do original. Mas quando chegou o Império, já não era mais um namoro com o Estado, já era um casamento com os ídolos, com a feitiçaria, já era um casamento com a política. Tornou a Igreja Católica Romana, e apostólica ela passou a ser romana. E depois nós temos a igreja da era da igreja de Tiatira, e a era de Tiatira foi a era mais prolongada, mais longa que a igreja teve. Foi Tiatira.
Depois nós temos Sardes, e aí já começa a reforma, né? Tiatira foi o tempo das trevas, foi o tempo do modernismo, né? Onde nós encontramos o espírito jezabelino ali. E quando se fala de trevas, é porque a semente foi colocada na terra. Foi aquela era do boi. E depois nós temos a era de Sardes, que ainda a igreja estava morta, né? Mas começou a aparecer um pequeno broto, uma reforma de Lutero. Aí você vai vendo que nós chegamos em Filadélfia, era missionário do amor fraternal, e nós chegamos em Laodiceia, que é o direito dos povos. É a última era, a última igreja. Agora nós vemos que todos os males, eles foram migrando. Os males, os espíritos de Éfeso, migrou para Esmirna e se juntou com aqueles que estavam em Esmirna. Depois migraram para Pérgamo, depois eles migraram para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando chega em Laodiceia, é onde nós chegamos em Apocalipse 18, quando a voz de Deus vem, Deus mesmo, num profeta, chamando o povo, o seu povo, para sair. Sai dela, povo meu. Por quê? Ele diz: caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios. Os demônios foram migrando, e quando chegou em Laodiceia, eles estabeleceram residência. Ali nós vemos a meretriz com todas as suas filhas. Se tornou, Apocalipse diz ali, se tornou morada de demônios. Claro, as pessoas estão cegas e não podem enxergar. Eles somente enxergam que tem Deus, né? Que tudo é Deus. Na mente do povo, tudo é Deus, tudo é bom. E quando realmente a gente encontra nas eras da igreja a condição da igreja, e Deus realmente tirando dentre os gentios um povo para o seu nome. Claro que ele teria que ter uma era. Nós tivemos as eras da igreja, né? A era de Éfeso, só não temos a era da noiva ali dentro. Você tem todas as eras. Você chega em Laodiceia, Laodiceia não é a era da noiva. Como diz o profeta, uma meretriz, ela pode dar à luz uma criança muito pura, virgem, né? Não é por ela ser uma mulher de má fama que ela não vai realmente dar à luz uma criança pura. Claro que ela vai dar à luz uma criança pura, vai sair de dentro dela. Então, do meio de todo esse lodo de Laodiceia, sai o lírio, sai a noiva, sai o grão, porque o restante é palha, é para o fogo, é para a perdição. Então nós agradecemos a Deus esta noite pela mensagem que Ele tem nos revelado, da onde o enredo que Ele nos tirou. Nós estávamos no enredo de denominações de engano, achando que nós íamos ser salvos por subir montanha, achando que nós íamos ser salvos por jejuar, por orar. Nós estávamos pensando isso, nós estávamos sendo enganados. Quando muitos de nós não conheciam nem o nome do Pai, não conhecia nem o batismo verdadeiro, estávamos enganados.
Então nós temos que agradecer a Deus pela mensagem revelada, não pelo mistério, porque na esposa de Cristo hoje não tem mistério, tem revelação dos mistérios. As igrejas estão cheias de mistério, mistério da iniquidade, o mistério do pecado. A palavra de Deus para eles é um mistério hoje. Até o batismo é um mistério, que não sabe nem o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós estamos dentro da revelação, dentro da palavra que Deus nos deu. Agora, essa última igreja, veja bem, no Egito a última praga foi a morte dos primogênitos, a morte daqueles que nasceram primeiro, dos machos, do animal, desde a casa do faraó até a casa daquele que estava no cárcere, do prisioneiro. Naquela meia-noite o primogênito ia morrer. À meia-noite, o anjo da morte passou à meia-noite. Jesus conta a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, e à meia-noite ouviu-se um clamor. No Egito houve um clamor de desespero, de morte, tristeza. À meia-noite, houve a meia-noite para os Estados Unidos. Eis aí vem o esposo. Houve a meia-noite para o Brasil. Eis aí vem o esposo. O esposo já está aí. Mas naquela meia-noite no Egito, a última praga veio, que foi a morte. O nosso profeta, falando no quarto selo, parágrafo 245, ele disse assim: como ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse. E qual foi a última praga? Foi morte. O que significa a palavra morte? Separação. A morte física é a separação do espírito do corpo. A morte espiritual é a separação do espírito do homem do espírito de Deus. Aquele espírito humano, aquilo não vai existir mais. Separou-se de Deus, separou-se da vida. O espírito separa do corpo, o corpo está morto, o corpo não tem mais vida. A última praga no Egito foi a morte. Você sabe, onde tem morte tem tristeza, tem lágrima, tem clamor, tem desespero, né? No Egito houve desespero. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual, ela está morta. Isso é em nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Ele lhes deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou. Agora ela está morta, nunca se levantará novamente. O que é que aconteceu com a igreja, amados? Morreu. Nunca mais ela vai se levantar. Ela está separada de Deus. A última praga que caiu sobre a igreja pentecostal foi morte espiritual. Ela está morta. Você vê essas igrejas bonitas hoje aí, o povo crente, povo cheio de santidade, mas estão mortos.
Eles não sabem nem o nome do Pai, não conhecem a ceia verdadeira, não sabem nem o que é lava-pés, não sabem nem o que é profeta. Aí você vê um povo que se diz da mensagem, também que está morto. A praga atingiu a eles também, porque a praga atingia a casa que não tinha o sangue. Se o egípcio tivesse revelação e colocasse sangue nas portas, nas ombreiras das portas, o seu primogênito era poupado. Hoje o sangue é a mensagem da hora. Quando eles estão recusando colocar o sangue, colocar o sinal na porta, nas suas vidas, que é a revelação dos 7 trovões. 7 trovões hoje é o sangue, é o sangue do Cordeiro, é um novo nome. Sangue é a vida, estava representando a vida. Era sangue de cordeiro, de cabrito, não podia ser de porco, nem de vaca, porque o anjo conhecia o sangue. O anjo da morte que passava ali, ele sabia que tipo de sangue tinha na porta. Era o sangue de um animal, não podia nem ser sangue humano. Então a igreja pentecostal hoje, o povo pentecostal, primeira e segunda etapa, estão mortos. Se eles não passarem esse sangue, é morte. Olha, a igreja americana morreu, porque à meia-noite os 7 trovões soaram suas vozes. O anjo passou pela América do Norte. E olha a condição que está a igreja. O anjo está passando pelo Brasil. O anjo passou pela América. Nós vemos que Raabe obedeceu os mensageiros do Senhor. Os mensageiros disseram: você coloca um sinal na janela, na porta, coloca um fio de escarlate, vermelho, não era azul não, nem rosa, fio de escarlata. Ela era uma meretriz, mas ela deixou de ser meretriz. Ela sabia que a cidade ia ser destruída. Ela saiu avisando para todos que Josué estava ali, o anjo da morte, o anjo que não perdoava o pecado, estava na terra. E eles iriam rodear a cidade por 7 dias, e no último dia eles iam rodear 7 vezes. 7 selos, 7 trovões. E ela avisou para sua família: a salvação está só na minha casa, eles vão poupar só a minha casa. Meu irmão, minha irmã, Deus vai poupar só você que recebeu essa luz da mensagem do dia. Agora, quem ia crer em Raabe? Será que o rei ia crer nela? Nunca. A rainha nunca ia crer nela. Mas os seus parentes creram. Não todos, mas muitos creram, se salvaram. E era só um fiozinho que estava ali. As casas eram parecidas, o povo é tudo parecido, todos usam a Bíblia, todos são crentes. Hoje tem crente de cabelo cortado, de slack, pintada, que usa calça, até que dá um pouco para diferenciar. Mas tem cristãos hoje tudo parecido. O povo da mensagem hoje é tudo parecido, as casas tudo parecidas.
Todos têm foto do irmão Brana, crê no irmão Brana, tem CD do irmão Brana, fala igual nós falamos, mas tinha muitas casas de meretriz ali, eram tudo iguais. A de Raabe tinha uma diferença: o fio, o cordão de escarlate, né? Talvez as casas eram marrom ou azul, mas o cordão era vermelho. E quando o terremoto veio e as muralhas desceram abaixo, só uma casa que não desceu abaixo, a de Raabe. Estava em cima do muro. E você que está em cima do muro tem que tomar a tua decisão também. Sair de cima da muralha, colocar o sinal, colocar o novo nome ali. A diferença era só o fio de escarlate. A diferença é o novo nome, Apocalipse 10, 8 a 11. No mais é tudo parecido. As casas eram todas parecidas. É como você na rua, no mercado, as pessoas olham, é crente, olha, até parece que é da mensagem. Aí vai conversar, diz, você é da mensagem, eu também sou da mensagem. Cabelo comprido, né? Vestido. E congrega onde? Nós congregamos em Sapucaí. Que bom! A mensagem do irmão Brana. E aí você diz, você já escutou um CD do pastor Osmar? Aquele do novo nome? Eu nunca o escutei não, mas meu pastor já disse que a gente tem que se cuidar, que nos últimos dias vem os falsos profetas. Olha a diferença. O novo nome. Não é o nome, é o novo nome que é a diferença. A diferença está não é no nome, porque o nome a irmã também tem, o irmão também tem, é o novo nome. Os judeus todos pareciam, a maioria tudo parecia com Jesus, falava igual ele, os discípulos, mas tinha uma diferença, havia uma diferença. Tinha muito Jesus, mas Jesus de Nazaré só tinha um, que nasceu de Maria, só um. A diferença entre o povo da mensagem no Brasil e no mundo, aqueles que ouvem o CD do pastor Osmar, é só um povo, é só uma Raabe. Tinha muitas, mas a casa que tinha o fio de escarlate era uma só casa. Tem tabernáculo em Novo Hamburgo, tem tabernáculo em São Leopoldo. Da mensagem tem foto grande da nuvem do irmão Brana. Tem tabernáculo em Canoas, em Porto Alegre, no Brasil todo. Mas há uma diferença. O povo passa aqui e diz, você também é da mensagem, mas vem, mas tem uma diferença. E esse fio, para que esse fio aí? Esse fio de escala, por que não botaram azul? O novo nome é Brana, não é filho do homem, não é filho de Deus. Por que você não colocou azul ou verde? Tinha que ser vermelho, porque o anjo disse que era vermelho. Deus, quando falou para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Ele não disse para ele tirar o chapéu, ele não disse para ele jogar o cajado lá fora, no chão,
para ele tirar o paletó, a sandália. Quando ele disse: eu te darei um sinal eterno, ele diz: quantos picos existem? 7. Quantas letras tem o teu nome? B-R-A-N-H-A-N. A-M, perfeição. Brana é perfeição. Gente, aquele segredo do fio de escarlate foi uma crítica. Quando Raabe colocou ali: para que esse fio aí? As vizinhas, a casa do general, o palácio do rei. E ela ia tentar explicar, eles riam. Estamos tentando explicar através de CD, através da internet, sobre a mensagem da hora, mas somos caso de riso para o mundo, para as pessoas. Mas vai vir a hora que a única casa que não será mexida com a explosão é a de Raabe. Cada um tem seu líder. Nós temos o Espírito Santo numa pessoa. João, o que comeu o livrinho, está reprofetizando outra vez. Oh, gente, que Deus te abençoe. A gente tem muita coisa para falar aqui, mas o tempo é curto e eu estou com um problema de coluna. Está meio difícil, estou até escorado aqui para poder falar. Mas vamos orar. Eu quero orar com você, você ora por mim, para que Deus me cure deste mal. Grande e soberano Deus, abençoa o pastor Osmar lá em Betim, lá em Belo Horizonte, Pai, que está pregando nesta noite. Usa teu filho em tuas mãos e abençoa ele. Pai celestial, obrigado por esta hora, pela sua palavra. A última igreja morreu, porque se ela não morresse, a noiva não ia viver, a esposa não ia surgir nesse dia para poder falar. Senhor, muito obrigado por esta hora. Dei tua bênção para os teus filhos e tuas filhas. Senhor, abençoa também o irmão Gerson nos seus negócios de moradia. Senhor, ajuda ele, o irmão Denis, os demais irmãos Jonathan, os demais irmãos que não puderam vir. Mas, Senhor, nós te agradecemos por esta hora. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Abençoa nossos irmãos através da internet. Dê uma bênção toda especial para cada um, ó Pai. Tu é o mesmo de ontem e hoje eternamente. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus assim vos abençoe. Domingo às 4h30, culto de Santa Ceia aqui em Sapucaia.